Olha só, aqui estamos mais uma vez ao vivo nessa semana terapêutica. Histórias que falam. Que semana maravilhosa que está sendo essa, não é verdade, Maria? Você está gostando da nossa semana terapêutica? Maria está aqui junto comigo desde o primeiro dia e quem chega primeiro aqui ganha aplauso. E olha só quem chegou primeiro, Fafita. Chegou a Andréia também chegou a Simone. Olha só que alegria ter vocês aqui. Que maratona, hein, gente? Isso aqui está sendo uma maratona. Nós estamos no terceiro dia de lives. Olha já as lives que teve aqui, hein, gente? Olha, por cores. Primeiro dia, uma live de manhã falando sobre a importância do silêncio. Segunda live, a Rosa e a Violeta, onde nós falamos sobre humildade, sobre arrogância. Por que é tão importante nós entendermos isso dentro do nosso inconsciente? Depois nós tivemos o segundo dia, em que a ferramenta que eu passei para vocês de manhã foi a importância das frases que são placas direcionadoras na nossa vida. E tivemos a live de ontem, lá no YouTube, eu lá toda insegura, porque não sabia se tinha alguém assistindo. Hoje eu sei quem tá aqui comigo. Ai, como é bom o intercâmbio com vocês. Tá aqui a Fafita, tá a Simone. Já manda essa live aí, pega o aviãozinho, chama mais gente para assistir essa live que vai ser maravilhosa. Aqui nós falamos sobre a menina que cercou o vento. Hoje de manhã já tivemos também uma live maravilhosa, onde nós falamos sobre o poder do ensaio mental. Se você não assistiu, todas elas estão gravadas. Eu não tive tempo, mas eu vou colocar todas essas lives no YouTube, porque é uma plataforma que eu amo também. Tá ok? Chegou a Evanir também, minha querida amiga de Jundiaí. Ai, Fafita mora em Itanhaém, Simone mora em Salto de Pirapora, e eu espero que muita gente venha aqui. Peço a tua ajuda para divulgar essa live, que você possa pegar esse aviãozinho que está aqui, manda para pelo menos 5 pessoas. Não custa nada, tá? Maria também entrou aqui, minha querida Maria, que mora em Salto, é isso, né, Maria? De manhã estava indo para uma consulta, mas assisti no replay. Ótimo. Por isso que eu, mesmo que o público esteja pequeno, eu não desanimo, porque eu sei que vai ter aqueles que vão assistir no replay. Tá ok, pessoal? E assim nós chegamos, então, à nossa sexta live, a gaiola invisível. Acabei de falar lá no meus stories lá, que talvez seja esta a mais importante história que eu vou contar aqui. Já ouviu falar da gaiola invisível? Nós vamos entender o que é essa gaiola, do que ela é feita e o que nós devemos fazer para abrir a gaiola. Porque nessa história talvez você se identifique demais. Eu me identifiquei demais. Eu conheço essa história bem pequenininha, mas eu já dei o meu toque especial, mudei algumas coisas, tá? Vai dar tempo sim de você assistir até o fim, tá ok, Fafita? Desde já eu agradeço muito a tua presença, agradeço por você estar no grupo, agradeço por você estar divulgando as lives, mandando para que outras pessoas também assistam. Eu honro a tua presença aqui comigo e sejam todos muito bem-vindos. Os objetivos dessa semana terapêutica é você participar da primeira semana, que é a semana aberta do processo terapêutico Viva a Vida. Eu já sou a sua terapeuta, vem comigo que eu quero cuidar do seu emocional. E nós queremos, por meio de tudo que está sendo falado aqui, regular as nossas emoções, entender melhor a nossa mente, tornar consciente padrões que são inconscientes e já começar a melhorar a organização mental. Ai, minha garganta tá ardendo, tá? De tanto falar.
Ah, calma, Bernadette, calma. Vai dar tudo certo. Tem que falar isso para mim mesma, né, gente? Maria tá aqui comigo para me dar segurança. Amo contar histórias, até eu tenho alguns amigos que quando estão junto comigo, eles já falam, senta que ela vem história, porque eu sou uma contadora de histórias, e na primeira live eu já contei para vocês de onde é que veio esse meu amor pelas histórias, veio de minha mãe Maria, que nos contava histórias, principalmente nas noites frias lá em Pilar do Sul, ou nas noites de verão, sentados lá na frente do jardim. Eu pintei um quadro, gente, com a minha infância. Vou colocar lá no grupo Histórias de Marias para vocês verem a minha infância como foi lá em Pilar do Sul, ouvindo as histórias maravilhosas da minha mãe Maria, a quem eu honro muito. Vamos lá à história de hoje? Enquanto eu estiver contando essa história, pensa em você como esse pequeno pássaro que está vivendo essa história. Ok? Pensa em você. Havia um pássaro que desde pequeno ele viveu preso em uma gaiola. Ao invés de ele nascer em liberdade, como essas aves maravilhosas que eu vejo aqui na minha casa, que voam pelo céu azul, esse pequeno pássaro, ele já nasceu preso em uma gaiola. Mas sabe o que ele pensava sobre a gaiola? Ah, é confortável estar aqui. Aqui eu tenho segurança, porque nesta casa tem um gato que anda rondando por aí. Então aqui, portinha da gaiola bem fechada, eu me sinto segura. Aqui eu tenho alimento, aqui é confortável, aqui eu tenho um poleiro para mim sentar, descansar e dormir. E eu tenho espaço para mim bater minhas asas. Estava muito bom ali. Quem cuidava desse pássaro era uma velha senhora. Só que essa velha senhora, ela era muito ranzinza. Tinha hora que ela vinha e ela falava, pássaro, cante, cante que eu quero ouvir você cantar. E como o pássaro gostava de cantar, aí ele cantava. Só que quase que imediatamente essa velha senhora ranzinza falava, chega, eu estou cansada de te ouvir, para. E o pobre ave se encolhia no poleiro, porque ele tinha muito medo daquela mulher ranzinza. E o tempo foi crescendo. E aquela gaiola que a princípio parecia segurança, parecia confortável, foi ficando pequena para aquele pequeno pássaro. E ele foi percebendo que ele tinha limites, que ele não podia voar. Ele apenas conseguia ir do poleiro até aqui, voltar, ir até aqui, voltar, ir até aqui, voltar. E aos poucos, com aquela voz rígida e estridente da velha senhora, cala a boca, eu não aguento mais ouvir você cantar. Ele foi perdendo o seu canto. Agora ele já não sentia mais vontade de cantar. Ele ficava calado. E por o espaço ter ficado tão limitado e pequeno, ele foi sentindo que as suas asinhas foram ficando debilitadas. Porque para ele sair daqui até aqui, dava tempo de ele dar 2 batidinhas de asa. Para ele voar até ali, 2 batidinhas, até ali 2 batidinhas. Suas asas foram ficando cada vez mais frágeis e com o tempo ele parou de voar. Ele foi ficando um pássaro muito triste. Ele não sentia mais vontade de cantar e ele não sentia mais vontade de voar. Que eram 2 coisas lindas que as aves têm o privilégio de terem como dons: poder cantar
e é maravilhoso o canto das aves, e poder voar pelo céu azul. Ele perdeu toda a sua vontade. E junto ele perdeu a vontade de viver. Consegue imaginar lá a gaiola fechadinha e o pássaro ali, encorujadinho no puleiro, sem voz e sem desejo de voar. Mas com o tempo aquela velha senhora se foi, o gato também se foi, e um dia uma pessoa que estava passando por ali falou: eu vou soltar esse pássaro. E abriu a portinha da gaiola. Mas o pássaro, que tinha perdido o seu dom de cantar e que tinha perdido o seu desejo de voar, ficou ali no poleirinho. Ele não quis sair. Um dia essa pessoa ia passando novamente e falou: o pássaro não saiu? Pegou o pássaro e colocou lá numa árvore que tinha perto do jardim. E aí o pássaro ficou lá no galho de uma árvore e vendo as outras aves que também voavam por ali. Ele ficou olhando aquelas aves que voavam, até que uma ave veio e disse assim para ele: por que você não voa? Ele disse: porque eu fico tremendo só de pensar em tentar voar. Esse mundo aqui parece grande demais em comparação à gaiola onde eu vivia. Esse mundo aqui, ele é aberto demais. E eu tenho as minhas asas debilitadas. Então, só de imaginar, eu não consigo. E aí, num esforço máximo, ele bateu suas asinhas e voltou para dentro da gaiola. Porque ali, embora não era bom, ali ele se sentia seguro. Mas um dos pássaros que voava por ali, perto daquele local, foi lá e disse assim para ele: mas você viu? A porta da gaiola está aberta. Você está livre. E as suas asas são fortes. Elas estão enfraquecidas por você ter ficado muito preso. Mas as suas asas são fortes. E você consegue voar. Aí o pássaro se encheu de coragem, foi, deu umas leves batidinhas na asa e conseguiu voltar no puleiro. Mas dali, ele não se sentia corajoso de voltar. Um outro dia, aquele pássaro que estava tentando ajudar aquele pobre pássaro, veio e disse: você não viu? Você está livre, vamos voar. E sabe qual foi a resposta daquela pobre ave? Ele disse assim: é que a porta daquela gaiola se abriu, mas existe uma gaiola invisível aqui dentro que você não vê. E quem me prende não é aquela gaiola, é esta gaiola invisível que não está fora de mim. Ela existe dentro de mim. Pobre ave, não é verdade? Céu azul maravilhoso, uma brisa fresca soprando entre as árvores, um sol quentinho, e ele lá, em cima do galho, porque achava que ainda estava preso numa gaiola. Não numa gaiola visível, mas numa gaiola invisível. Você se identificou com essa ave?
Quais são as gaiolas invisíveis que muitas vezes nos prendem? E sabe por que eu falo nos prendem? Porque eu vivi 5 décadas da minha vida presa dentro de uma gaiola invisível. Sabe qual era o nome da minha gaiola invisível? Ah, você vai falar, não, você não tinha essa gaiola. Tinha. A gaiola da insegurança. Eu não tinha voz, gente. Não tinha voz. Eu engolia o choro. Eu até quando eu estou dando terapia para os meus clientes, para as pessoas que vêm fazer um processo terapêutico junto comigo, eu falo assim, você é do tipo gospe fogo ou engole sapo? Me conta aí. Me conta aí. Você é do tipo gospe vespa ou você é do tipo engole o sapo? Gospe vespa é aquela pessoa que não espera 2 minutos para responder. Que não é muito bom também, né? E tem o que engole sapo, que engole tudo, que fica quieto, que não fala nada e que sofre ali, quietinha no seu canto. Eu acho que ganha ou engole o sapo. Já apareceu aí, engula o sapo. Até achei uma graça a carinha do sapinho que você encontrou aí para mandar para mim. Eu sou do tipo que engole o sapo. Isso, a maioria de nós. E o que acontece? Se a gente fosse engolir um sapo de verdade, onde é que o sapo ia parar, gente? Ia parar aqui. Ó, olha onde que ia parar. Tem gente que sente isso daqui, olha, como se tivesse uma mão apertando, mas não é uma mão apertando. É o sapo que você engoliu e que não digeriu, ficou parado aqui. A terapia vai ajudar você a tirar, sabe? E poder respirar. Sabe outra gaiola invisível, gente? Falei da primeira, insegurança. É a autoimagem distorcida. O que é essa autoimagem distorcida? É eu achar que as minhas asinhas ficaram muito fraquinhas e que eu perdi o dom de voar. E aí eu fico com uma imagem distorcida de mim e eu fico repetindo sem parar. Ai, mas eu sou tão fraca. Ai, por mim nada dá certo. Ai, eu tento, mas não consigo. Ai. Vocês viram, gente? Autoimagem distorcida. Era o que o nosso pequeno pássaro percebia sentadinho lá no galho da árvore, vendo as outras aves voando. E aí vinha o pássaro todo alegre, feliz, vamos voar junto. Ai, eu não posso, porque as minhas asinhas ficaram muito fracas. Autoimagem. Autoimagem. Construída no decorrer dos anos e que nós carregamos dentro de nós como uma gaiola invisível. A gaiola até já está aí com a portinha aberta, mas a gente continua lá dentro. Tá dando para vocês entenderem? Tá dando? Vocês gostaram dessa história? Comenta aí. Ou manda um coraçãozinho. Fala, olha, Bernadette, esse coraçãozinho aqui significa que eu gostei muito da história e me identifiquei. Sabe qual é a terceira gaiola e a mais pesada? A terceira gaiola mais pesada é o medo. Medo. Medo do que os outros vão pensar. Medo de não dar certo. Medo de dar certo. Medo de não conseguir. Medo de conseguir e não dar conta daquilo. Medo, medo, medo. E aí o medo forma uma carapaça dentro da mente da gente. E essa gaiola se torna invisível lá dentro. Ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo, mas você tá lá, cheia de medo. Certo, gente? Você percebeu como isso é sério? Qual é a gaiola que te prende? Você já parou para pensar? E aqui eu poderia falar de muitas gaiolas, mas eu
resolvi deixar essas 3 apenas para a gente não ficar falando muito, né? Insegurança, autoimagem distorcida de si próprio e o medo. O medo. Essa gaiola aqui é terrível. Sabe o que é interessante? Que essa gaiola que eu fiz essa descrição aí para vocês é a infância. Olha a gaiola da nossa querida Maria, olha. Infância. Infância é proteção. Infância é confortável. Infância é onde a gente tem o alicerce da nossa história, maravilhoso. E a gente precisava ser criado dentro da gaiola, sim, porque o gato estava rondando o tempo todo ali. Então nós precisamos, sim, ter uma infância gaiola. Alguns têm aquela infância como uma ave numa gaiola enferrujada e tem aquelas aves que estão numa gaiola dourada, mas tudo é gaiola, certo? Eu sou do tipo que engole sapo, é isso mesmo, a maioria de nós, viu? A maioria de nós, principalmente as mulheres. Sabe onde que a gente aprendeu a engolir sapo? Vou falar para vocês aonde que a gente aprendeu. Dentro da gaiola. Você queria cantar? Cala a boca, menina! Não pedi sua opinião. Fique quieta, não aguento mais ouvir sua voz. Fique quieta. Alguns pais até dizem assim: ai, eu tive um dia tão difícil, vem você querendo contar o que aconteceu na escola? Sabe que você não entende que eu tô cansado? Eu tô começando a assistir o jornal. E aí o passarinho faz o quê, gente? O que o passarinho faz? O passarinho fica quietinho lá no canto. E vai perdendo a voz e vai engolindo suas próprias palavras. E junto ele engole a sua autoconfiança. Junto, ele engole a sua capacidade. Junto, ele vai engolindo tudo. É muito triste tudo isso. Não é verdade? Pensa aí na sua infância. Você lá, passarinho na gaiola, como é que era? Quando eu dou o processo terapêutico Viva a Vida aqui, eu tô dando uma terapia, até eu convidei ele para assistir as lives, não sei se ele está assistindo, para um adolescente de 13 anos. Ai, gente, tá sendo maravilhoso. Porque eu me dou muito bem com crianças e principalmente com adolescentes. Criança eu não sou tão assim, mas com adolescentes sim. Minha casa sempre foi cheia de adolescentes. Começou lá quando eu tinha 4 filhos e os amiguinhos iam lá para a gente fazer teatro, torta na cara. A gente fazia peças de teatro. Na época, deixa eu contar para vocês, porque foi uma época muito feliz. Eu tenho uma filmadora desse tamanho aqui. Sabe aquelas filmadoras que vinham do Paraguai? Meu marido trouxe uma filmadora para mim. E aí meus filhos, adolescentes, na idade entre 10 e 15 anos, até um pouco menos, entre seus 7 e 13 anos, eles escreviam peça de teatro, porque meus filhos sempre foram muito criativos. Aí eles falavam: mãe, sábado a gente pode fazer um teatro? Pode. Aí eles escreviam uma peça e no sábado eles começavam a preparar o cenário de manhã já. Arrasta móveis, pendura lençol. Aí eles ensaiavam a peça do teatro e daí à tarde tinha a apresentação. Eu ajudava eles se vestirem, fazer maquiagem. E aí eu era, além de ser a diretora, eu era a cinegrafista, acho, né? A palavra que é isso? Eu lá com a filmadora, aí errava, voltava, aí tinha que consertar, voltava a fita.
Amava essa época, foi muito bom. Começou lá em Sorocaba, viu, Simone? Era muito divertido. E eu tinha aquelas fitas em VHS. Infelizmente eu perdi essas fitas, porque seria maravilhoso hoje a gente colocar e poder assistir, né? Imagina os filhos tudo adolescente fazendo as histórias. Ai, mas era muito divertido. Aí a gente passava a tarde inteira, eles chamavam os amiguinhos que faziam personagens também dentro da história, e aí eu filmava toda a história, e daí no final do dia a gente colocava lá no aparelho, né, de fita cassete, era isso, né, que chamava, acho. E aí eu fazia um bolo, um lanche para a criançada, e a gente assistia aquele teatro e a gente chorava de dar risada, porque era muito bom. Tinha aqueles que eram artistas melhores, né? Tinha aqueles que eram mais tímidos, mas o resultado final era muito divertido. E meus filhos amaram fazer teatros, depois começaram a fazer teatros bíblicos, a história de Isaac e Rebeca, nós fizemos a história da Rainha Esther. Eu tenho as fotos dessa época aí. Certo? Mas vamos voltar aqui na nossa história do pobre passarinho que perdeu a voz. Muitas vezes são os próprios pais, cuidadores, professores, avós, tios, que vai fazendo com que esses passarinhos vão se encolhendo ali no cantinho da gaiola, seja uma gaiola enferrujada ou seja uma gaiola dourada. Vai perdendo a voz, vai perdendo a vontade de voar. E aí depois que crescem, mesmo que a gaiola já tenha sido aberta, né? Porque na adolescência a gente sai da gaiola. Mas e a gaiola invisível que está aqui? Feita de pensamentos. Como que está essa gaiola aí? Será que essa gaiola aí, feita de pensamentos, ela está querendo fazer o que aí com você? Está querendo te proteger do quê? Não podíamos nem sorrir. É isso, não. Para com isso, menina, que escândalo. Por que está dando risada desse jeito? Ai, sabia que é feio? Se comporta, menina. Olha, uma menina dando risada desse jeito, que coisa feia. Você já ouviu isso, não é, Valdirene? Não podemos culpar nossos pais, porque nossos pais fizeram o que eles sabiam fazer. Nossos pais deram aquilo que eles também receberam. Uma das coisas que começa a ajudar quando você faz o processo terapêutico a entender é que você perdoa seus pais. Tem uma semana que eu falo do perdão. O perdão a si mesmo pelos seus erros cometidos na ignorância, o perdão pelos seus pais e pelos seus avós. O perdão é essencial para abrir essa gaiola que é feita de pensamentos. Certo? Então, pensa aí, pensa na sua infância, pensa na gaiola que existe aí dentro da sua mente e que te impede de voar, que te impede de cantar. Porque a gente merece cantar, a gente merece voar, a gente merece ser feliz. Tá certo, gente? Vocês mandam essa live aí para que mais pessoas possam fazer essa reflexão tão importante que nós estamos fazendo aqui, porque um dos objetivos dessas histórias terapêuticas é trazer à tona aquilo que está guardado como padrões inconscientes e que nos impedem de viver uma vida que realmente seja uma vida agradável, uma vida que nos leve a sentir a alegria de viver. Nós precisamos. Certo? Como lidar com medo? Como lidar com a insegurança? Como lidar com a autoimagem distorcida? Para falar tudo hoje, claro, seria quase impossível, né? Porque todos os temas aqui são bem abrangentes. Mas vou falar só um pouquinho sobre o medo.
que é uma das gaiolas invisíveis que nós trazemos aqui dentro da nossa mente. Sabe o que acontece? Às vezes nós exageramos, nós damos uma importância exagerada, certo? Uma importância exagerada a 3 coisas. Até se você quiser depois meditar sobre isso, anote para você poder meditar. Primeiro, as situações que já passaram. E sabe quando que você está dando uma importância exagerada a problemas que já passaram? Quando você fica trazendo à tona e brigando com aquilo. Mas não podia ter acontecido. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse falado aquilo? E se? Para, criatura. Tem como você voltar lá numa coisa que aconteceu? Seja ontem ou seja há 20 anos atrás. Tem como você voltar lá e fazer diferente? Não. E se eu falasse isso? Não tem como você falar. Mesmo que agora você tenha um entendimento maior da situação, não tem como você voltar, porque lá naquela ocasião você se virou com o que você tinha. E o que você tinha para se virar era aquilo lá. Então esse é um dos problemas que gera medo. Porque nós temos muito medo de que aquilo aconteça de novo. Tudo que nos fez sofrer, a gente vive com a gaiola do medo. Medo de que vai acontecer de novo. Só que o medo é um tiro no pé, é uma armadilha. Porque você fica tão enfronhada com aquele medo que na repetição natural dos ciclos da vida, pode ser que você viva de novo aquela situação, sim. Então tem que quebrar esse ciclo para você se libertar desse medo. Eu tenho tanta história para contar aqui de resultado de clientes meus, mas não vou contar, tá ok? Mas são muitas histórias. Segunda coisa que faz com que a gente tenha um medo exagerado, por dar importância exagerada a problemas que não são nossos. Você já conversou com uma pessoa que ela fica o tempo inteiro contando o problema que aquela pessoa tem, contando a doença que aquela pessoa tem ou teve, só contando coisas. Eu falei para uma amiga minha hoje, que eu passei algumas horas com ela à tarde, e eu falei para ela que uma vez eu fiz um áudio, que eu divulgava áudios antigamente, sabe? Eu mandava para um monte de gente áudios. E eu tinha um áudio que ele se chamava o Clube da Vitimização. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui, porque até é interessante. Esse caderno aqui é dos áudios que eu escrevia, ó. Se eu procurar aqui, eu até vou encontrar o texto que eu escrevi da gaiola da vitimização. Posso até gravar um áudio e mandar lá no grupo amanhã para vocês verem se não é verdade isso que eu estou falando. Olha, os textos que eu escrevi, eu acho que tem mais de 100 textos aqui escritos. Dá um livro, tá? Quem sabe um dia eu ainda vou editar esse livro e aí vocês vão poder ter esse livro aí em suas mãos. Me conta depois, você gostaria de ter esse livro? Eu posso fazer esse livro aí e mandar para vocês. Aí eu fico sofrendo com o problema que não é meu. Ai, Bernadette, não é insensível ser assim? Jesus não ensinou, ame ao próximo. Jesus ensinou, ame ao próximo como a ti mesmo. Então eu tenho que amar a mim mesmo. E quando eu estou deixando que as coisas fiquem cada uma no seu lugar, eu estou poupando a mim e as pessoas que dependem de mim. Porque se eu ficar doente, alguém vai ter que cuidar de mim. Então eu prefiro ter saúde para cuidar dos outros. E para você preservar a sua saúde, talvez um passo muito importante seja não exagerar nas preocupações com os problemas que não são seus. Depois que eu comecei
é entender tudo isso para preservar a minha saúde mental e emocional. Eu parei de assistir noticiário de TV. Esses dias eu queria entender o que é esses tarifaços que tá aparecendo aí. Falei, meu marido, você entende disso? Ele falou, eu entendo. Falei, então explique em poucas palavras para mim, só para mim saber. É eu que vou lá conversar com... É Trump, né? É eu que vou lá conversar com o Trump para saber como que vamos resolver. Não, então eu não preciso gastar o meu tempo pensando nisso. É um problema que não é meu, não é eu que vou resolver. Deu para você entender? Não é falta de sensibilidade. O que eu puder fazer pelo meu próximo, pode ter certeza que eu vou fazer. Aliás, eu estou fazendo essas lives aqui, são porque eu me preocupo com o meu próximo. Meu próximo é você que está aqui junto comigo nessa semana maravilhosa. E o terceiro que nós temos que parar de dar importância exagerada às situações que talvez nunca irão acontecer. Que daí nós estamos falando do futuro que gera tanta ansiedade. Você não sabe o que vai acontecer. Hoje, conversando com essa querida amiga, nós conversamos sobre isso. Como realmente tem hora que a gente fica meio estagnado diante do futuro, né? Ai, o que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer? Mas não é a minha ansiedade que vai mudar o curso da história. Deixa que a história siga seu rumo. Entendeu? Então ficar aí dando muita importância, chorando, lamentando, exagerando para situações que talvez nunca irão acontecer, não ajuda em nada, mesmo quando a pessoa está enfrentando um momento difícil. Certo? Quem gosta de ler os princípios da Bíblia sabe o que diz Mateus 6,34. Basta cada dia seu próprio mal. Então, quando eu levo a sério essas palavras do nosso mestre Jesus Cristo, eu paro de me preocupar exageradamente com essas três coisas. Essas três coisas importantes. Quais são? Aquilo que já aconteceu e que não tem como mudar. Problemas que não são nossos, não é nós que temos que ir lá e resolver aquele problema. E quando é da gente, aí a gente vai e resolve o melhor que puder. E situações que a gente não sabe se irão um dia acontecer. Então deixa isso daí. Quando você leva a sério isso daqui, concentrando-se no dia de hoje, resolvendo o dia de hoje, é como se você abrisse a gaiola que é feita de pensamentos. Essa gaiolinha aí que está dentro da cabeça. Certo? A gente já saiu daquela gaiola, mas a gente continua com uma gaiola invisível dentro da nossa mente. Certo, gente? Não é maravilhoso a gente pensar em tudo isso? É maravilhoso. E por isso que nós estamos aqui. Para que a gente saiba como resolver tudo isso. Como que a gente resolve? Com terapia. Terapia não é luxo. Teve uma época que terapia era uma coisa caríssima ou luxo. Hoje é mais caro você comprar roupas, algumas roupas, né? Que a pessoa quer, assim, olha aquela roupa maravilhosa, aquela bolsa, aquele sapato maravilhoso. 2 meses de terapia. Certo? É importante ter bolsas, calçados e roupas? Claro que é. Mas terapia não é luxo. Sabe o que terapia é? Terapia é autocuidado. É você curar aquelas feridas que sangram dentro do nosso inconsciente. É autoconhecimento, é bem-estar integral. Entendeu? Terapia é bem-estar integral, porque você trabalha as 4 áreas importantes que sustentam todas as coisas da nossa vida. Todas as coisas. A nossa parte mental, emocional, física e espiritual. As 4 sustentações da vida são trabalhadas dentro do processo terapêutico Viva a Vida.
certo? Então, o que que nós podemos dizer? Terapia é um investimento nessas 4 áreas da sua vida, para que você tenha mais saúde mental, mais saúde emocional, mais saúde física. Eu tenho uma cliente que ela falou que as dores dela diminuíram muito depois que ela fez o processo terapêutico Viva a Vida. Ainda tem dores, porque continua num corpo que está com problemas, né, físicos, mas diminuíram muito. Por quê? Porque cuidou da mente. E terapia também é para que nós preservemos outras pessoas que dependem da gente, certo? Todas as pessoas do nosso relacionamento, todas as pessoas dos nossos relacionamentos são afetadas positivamente pela terapia. Então, se eu quero melhorar o meu relacionamento com meu marido, se eu quero melhorar o meu relacionamento com a minha esposa, no caso dos homens, se eu quero melhorar meu relacionamento com meus filhos, meu relacionamento com os meus amigos, meus relacionamentos com os meus pais e com as minhas memórias, melhor coisa do mundo, terapia. Tá ok, pessoal? Terapia salva vidas. Como diz uma amiga minha querida, que ela sofreu durante muitos anos, ela fala, Bernadette, embora eu continuei vivendo, se não me engano é 15 anos, tá? 15 anos da minha vida foram dentro de uma gaiola enferrujada. E foi a terapia que permitiu com que ela reorganizasse todas essas memórias, se libertasse daqueles padrões que fizeram com que ela sofresse tanto, e ela se libertou. Isso, ela fez terapia comigo ai meu Deus, há quantos anos atrás, hein, gente? Acho que foi uns 3 anos antes da pandemia, quando ela saiu de uma sessão que nós fizemos aqui, né, em Salto Pirapora, ela mora em Sorocaba, ela parou o carro no meio do caminho para ligar para mim e falar, Bernadette, eu estou me sentindo leve como um balão que saiu flutuando, livre de toda aquela angústia que eu vivia. E eu fiquei muito feliz. E eu, além de ser a terapeuta, eu me torno muito amiga de todos os meus clientes. Tá bom, pessoal? Estamos dentro da Semana Terapêutica Histórias que Falam, que é a primeira semana do processo terapêutico Viva a Vida. E deixo já, desde já, o meu convite para que você seja uma das pessoas que fará esse processo comigo. Eu coloco o processo para 10, no máximo 12 pessoas. Deixa eu explicar por quê. O processo terapêutico, ele dura 64 dias. Durante esses 64 dias, nós vamos trabalhando dia após dia. Eu sou aquele profissional que pega na mão da pessoa e que vai. É só se a pessoa não quiser mesmo ter ali o contato diário comigo. Mas é eu pegando na sua mão durante 64 dias. E cada pessoa que está dentro da dinâmica do grupo, a terapia não é em grupo. As suas sessões são individuais. Você e eu, pode ser presencial, se você morar aqui na cidade, na região, e quiser vir aqui no meu espaço, onde eu dou as minhas sessões, ou online, como nós estamos aqui de qualquer parte do planeta Terra, a gente consegue fazer as sessões aqui online. Maravilhoso o resultado, certo? Então, se para cada pessoa eu darei 4 sessões, 10 pessoas, 40 sessões, 12 pessoas, 48 sessões, e cada sessão dura 1h30, certo? O que equivale a 6 horas de terapia individual para cada pessoa. Então, dentro da minha agenda, não caberia mais sessões. Inclusive, durante esse espaço de 64 dias, eu cuido só de quem está no processo terapêutico Viva a Vida. Uma pessoa que está fora, ai Bernadette, eu posso fazer uma sessão com você? Infelizmente, não tenho agenda, só para daqui 2 meses. Aí eu até marco para a pessoa
mas depois que terminar o processo terapêutico Viva a Vida. Deu para vocês entenderem por que é tão restrito, apenas 12 pessoas? Porque eu cuido de você enquanto você estiver aqui junto comigo. Disponível todos os dias. As sessões são com horário marcado, 1h30. Procuro fazer quinzenais, certo? A cada 15 dias. Mas vai ter as videoaulas, vai ter as mentorias, que também são ao vivo, geralmente segunda-feira à noite. Então você vai ser totalmente cuidada, tá bom? E o objetivo da terapia é abrir essa gaiola para que você voe livre. E eu tenho certeza que é isso que você quer, voar livre. Porque é sendo livre que você pode realmente viver a vida com qualidade. Terapia é qualidade de vida. Tá ok, pessoal? Se você... eu dou um desconto especial de R$100 para quem entrar no processo enquanto está aqui dentro da semana Histórias que Falam. Aí, se a pessoa quiser fazer depois, aí já perde esse desconto, tá? Mas se você já falar, Bernadette, eu quero reservar minha vaga, eu passo todas as informações para você, mas você vai ter tempo para se programar e fazer direitinho aí a sua adesão. Tá ok, meus amores? Muito obrigado por ter vindo, foi tão bom estar aqui com você, eu estou muito feliz. Infelizmente eu não consegui ainda entender direitinho aquele processo do YouTube, tá? Porque pessoas como eu, da minha idade, têm dificuldade com tecnologia. Olhe que, com as dificuldades que eu tenho, eu acho que eu já caminhei muito longe, certo? 66 anos, não nasci com o chip da tecnologia na cabeça. Tenho a dificuldade de entender, tenho que ficar recorrendo para os filhos o tempo inteiro. Ai, por favor, me ajude, por favor, me ajude. Tá bom, aí os filhos vão ajudando, eu vou melhorando, mas eu vou fazer lives no YouTube depois. Hoje não teve jeito, porque eu passei a tarde, amanhã e a tarde, fazendo companhia para uma querida amiga que estava precisando da amiga do lado dela. E nós passamos o dia junto. Muito obrigado e até amanhã 7h10, hein? Às 7h10 estaremos juntas aqui para ver qual é a segunda, terça, quarta, quinta, a quarta ferramenta para que você tenha uma manhã cheia de saúde, vigor, de juventude. Até amanhã, hein, gente? Espero vocês!